Olá, preciosas! Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a parábola dos 10 talentos, na qual um senhor tinha alguns servos e ele foi para uma terra distante. Porém, antes de ir, ele deixou algo para os seus servos. Para um servo ele entregou 5 talentos, para outro ele entregou 2 e para outro ele entregou 1 talento. A Bíblia fala que ele entregou aqueles talentos de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, aquele senhor, ele conhecia bem cada um dos seus servos e ele sabia sobre a capacidade deles, sobre a quantidade de talentos que eles podiam administrar. E da mesma forma é o nosso Deus. Ele nos criou. A Bíblia fala que Deus nos formou de um modo assombrosamente maravilhoso. Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. E a trama é um processo muito complexo, onde cada detalhe, cada parte tem que ser cuidadosamente planejada, ou seja, você não é obra do acaso, o Criador te planejou, você foi planejada, cada detalhe da sua vida foi feito de maneira certa. E um dos maiores problemas das pessoas na atualidade são as crises de ansiedade. Nos preocupamos com o nosso futuro, com o nosso passado e até mesmo com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, sabe? Isso faz muito mal, mas eu quero te dizer, busque em Deus, descobrir o seu chamado. Por quê e para que você foi gerado? É tão bom viver sabendo que o nosso Pai nos ama e viver para Ele, para a glória dEle, sem se importar com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas estão falando ao nosso respeito. Porque quem é de Deus, quem vive para Deus, se alegra em ver outras pessoas descobrindo seu chamado e vivendo segundo a vontade de Deus. 1 talento equivale a 34 quilos de ouro. Era uma fortuna naquela época. Agora, quando a gente lê essa parábola, a gente pode achar que aquele servo recebeu pouco, né? Se comparamos com o que os outros servos receberam. E é exatamente isso. Essa é uma das coisas que nos fazem deixar de desenvolver o talento que o Senhor nos deu, o dom que o Senhor nos deu. A comparação, eu costumo sempre dizer, é ladra da felicidade e pode até ser considerada pecado de ingratidão. Mesmo que a gente tenha recebido algo grandioso do Senhor, quando comparamos com o que outras pessoas receberam, diminuímos aquilo que nós recebemos e passamos a desvalorizar e muitas vezes desprezar aquilo que o Senhor nos deu. Aquele servo pode ter comparado: mas se eu tivesse recebido 5 talentos, eu faria isso, eu faria aquilo. Se eu tivesse recebido pelo menos 2 talentos, eu poderia fazer muito mais. Ele pode ter comparado aquilo que ele recebeu com o que os outros servos receberam. Isso pode ter desmotivado ele a usar o seu talento. E não é isso que muitas vezes fazemos? Comparamos aquilo que nós temos com o que outras pessoas têm e até almejamos e fazemos planos como se a gente tivesse o que os outros têm. Mas se eu tivesse o dinheiro que fulano tem, eu contribuiria muito com missões, eu ajudaria os projetos missionários. Ei, você não vai ter enquanto não estiver disposto a dar. A palavra do Senhor nos diz que quem for fiel no pouco, sobre o muito Ele colocará. É assim que o nosso Deus faz. Nós precisamos ser fiéis com aquilo que nós recebemos. Mas eu queria tanto poder sair por aí pregando o Evangelho, mas eu tenho minha família, eu tenho a minha casa, eu não consigo fazer isso. Ei, seja missionário dentro da sua casa. Aprenda a palavra do Senhor e inculque ela na mente dos seus filhos. Você pode sim cumprir o seu chamado, fazer a sua missão com aquilo que você tem. Simplesmente não fique parado e comece com aquilo que Deus já te deu. E como igreja, Jesus nos deu uma missão. Ele disse em sua palavra: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E ele também disse que estaria conosco. Que promessa,
Que realidade gloriosa! Nós temos a presença de Jesus conosco. E como é que um corpo se move? Jesus disse para nós, como igreja, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Como é que um corpo se move? Como é que eu me movimento? Quando todos os meus membros cumprem a sua função. Quando o pé é pé, quando a perna é perna, quando a mão é mão, quando o olho é olho. E é assim que nós devemos ser. Cada um que faz parte do corpo de Cristo, que faz parte da igreja do Senhor Jesus, deve se mover na sua função. Não é mão querendo ser olho, não é boca querendo ser pé. É cada um cumprindo e agindo, vivendo segundo a sua missão, segundo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Quando eu me rebelo e não quero viver, não quero fazer aquilo que o Senhor me criou para fazer, ou quando eu desisto de buscar, de descobrir para que foi que Deus me fez, por que eu estou aqui, eu vou acabar fazendo algo que não é a minha função e eu acabo atrapalhando o corpo de Cristo. Eu acabo atrapalhando a igreja de se mover. Então, descubra o seu chamado, entenda para que foi que Deus te fez, entenda qual é a tua missão. Por mais que isso custe, por mais que demore, não desista de descobrir qual é o teu chamado, porque o teu chamado vai te trazer alegria. Você não vai estar fazendo por obrigação, você não vai estar fazendo por qualquer coisa, você vai entender, você vai estar feliz fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E outra coisa que pode te impedir de usar o dom, o talento que Deus te deu, é quando você desvaloriza a si mesmo. Isso mesmo, quando você desvaloriza a você mesmo, você pode estar impedindo de desenvolver os dons e os talentos que Deus te deu. Aquele homem pode ter pensado, nossa, que fortuna! O que eu vou fazer com tamanha fortuna? Eu sou incapaz, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou cheio de defeitos, eu não tenho sabedoria, eu não tenho capacidade de administrar quão grande fortuna. E muitas vezes não é isso que a gente faz. São inúmeras as desculpas que a gente coloca para não desenvolver o talento que Deus nos deu. Ah, eu sou pobre, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ah, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Nós não merecíamos nada de Deus, mas Ele confiou a nós a sua missão e para isso Ele nos entregou talentos, confiando que nós temos a capacidade de desenvolver cada um. Ou será que você acha que Deus errou ao entregar justo o seu talento? Com certeza, Ele não errou. Ele é perfeito. E se Ele te entregou esse dom aí, lindo e maravilhoso, é porque Ele tem certeza que você tem capacidade de desenvolver este dom e viver os grandes planos que Deus tem para a sua vida. Isso me lembra muito, sabe? Eu tô falando aqui e vem muito na minha mente, porque muitas vezes eu duvidei, muitas vezes eu questionei, quando eu entendi que o meu chamado era para ministrar a palavra de Deus, que o meu dom é esse. Meu Deus, eu fiquei, Deus, por que o Senhor deu esse dom, esse talento, justo para uma pessoa nervosa, que tem muito medo de falar em público, que não consegue se expressar bem? Por que, Senhor? Claro que não foi com estas palavras que eu questionei Deus, mas eu sei que eu questionei muito e duvidei muito de mim, da minha capacidade. Porém, em meio às lutas que eu enfrentei, eu me coloquei à disposição para que o Senhor trabalhasse em mim e eu pudesse estar desenvolvendo
o dom e o chamado que ele me deu. E o versículo 18 vem falar que ele cavou a terra e enterrou o seu talento. E a parábola também diz que aquele senhor demorou muito tempo para voltar. E eu fico imaginando o que será que aquele servo fez enquanto o seu senhor não voltava. Será que ele decidiu viver como se o seu talento não existisse? Eu vou vivendo aqui a minha vida de boa, como se nada existisse, como se eu não tivesse um dom, como se eu não tivesse nenhum talento. Eu vou viver uma vida normal, como qualquer outra pessoa? Ou será que ele esqueceu que tinha um talento? Você aí, será se você esqueceu que você tem um talento, que você tem um dom? Será que ele esqueceu e só se lembrou na hora que o seu Senhor voltou? Eu enterrei o talento e agora eu tenho que entregar? Ou será que apareciam oportunidades para que ele usasse aquele talento e ele pensava, eu podia desenterrar e aplicar nisso? Será que não tem aparecido oportunidades para você usar o seu talento e você escolhe ignorá-las? Ou será que ele planejava, um dia eu vou desenterrar aquele talento. Um dia eu vou usar aquele talento e todos verão como eu posso multiplicar. Todo mundo vai ver o meu valor. Todo mundo vai ver o que eu consigo fazer com esse talento. Será se você não pensa assim? Um dia eu vou ministrar a palavra. Um dia eu vou louvar. Um dia eu vou viver aquilo que o Senhor escreveu para mim. Será se você não planeja usar isso um dia e só vai adiando? O dia começa, o dia termina e você não faz nada para viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. E é isso que tem impedido muitas pessoas de viverem o chamado, aquilo que o Senhor escreveu sobre elas. É porque vão adiando, deixando para o próximo ano, deixando para o próximo dia e nunca fazem aquilo que tem que fazer. Ei, Deus não te entregou esse dom, esse talento para que ele fique enterrado. Não. Deus não te entregou esse talento aí para que você diga que tem. Mas eu tenho um dom. Eu tenho um talento. Não. Aquele homem podia, Alguém estava menosprezando ele, falando alguma coisa dele. Ele, meu filho, mas eu tenho uma fortuna enterrada. Mas eu tenho uma fortuna. Ei, Deus não te entregou um talento, um dom para você dizer que tem, para você se vangloriar que tem um dom. Deus te entregou esse dom aí para você usar não para você mesmo, mas para você abençoar a vida das pessoas, para você desenvolver e multiplicar esse dom. O medo também é algo que nos paralisa, mas mesmo pelo medo, aquele servo devia ter feito alguma coisa, mesmo que por medo, ele devia ter feito alguma coisa com o seu talento, Porque quando aquele senhor voltou, ele cobrou dele o que você fez com o que eu te dei, E quando ele disse que tinha enterrado, ele disse você devia ter ao menos investido no banco, que não haveria risco. Então, Deus, ele não quer que a gente invista o nosso talento por medo de quando ele voltar nos cobrar por aquilo que nós não fizemos, mas ele quer que a gente viva o nosso dom, o nosso chamado, porque foi para isso que nós fomos feitos, Então, quando a gente vive, quando a gente faz aquilo que nós fomos feitos para fazer, é aí que está a satisfação da nossa vida. Eu estou aqui muito satisfeita por estar terminando esse vídeo, por estar trazendo essa mensagem para vocês, porque foi para isso que eu fui chamada, para levar a palavra de Deus, não importa como,
como, não importa a plataforma, o que importa é que as pessoas estejam sendo abençoadas, estejam recebendo a palavra de Deus. Então não deixe que nada venha te impedir de viver o teu dom, de exercer aquilo que o teu Deus te chamou para fazer. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se tem algum amigo seu aí que você acha que ele tem um dom incrível, mas que não está usando aquilo que o Senhor o entregou, compartilhe esse vídeo. Vamos movimentar a igreja do Senhor para viver cada um segundo o seu chamado, cada um segundo o seu dom, cada um segundo aquilo que Deus escreveu para eles. Um super beijo. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, @LarissaOliveira. Tem sempre uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, muitos lookinhos e o meu dia a dia. Um beijo, Deus abençoe.